Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz, nosso amado Salvador Jesus Cristo, com muito prazer e muita alegria no coração, estamos aqui de volta para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estaremos nesta oportunidade comentando a lição de número 3, intitulada A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Lembra você que estamos estudando neste segundo trimestre de 2026 o seguinte assunto: homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Já estudamos a primeira lição intitulada Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. E também a lição de número 2, intitulada A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. E hoje daremos continuidade vos transmitindo a lição de número 3. Meu amado irmão, você pode acessar essas lições, estão no nosso canal para você acessar. Caso você não tenha assistido nenhuma dessas lições, você tem toda a liberdade de ir ao nosso canal e assistir essas lições. Nós deixamos para você, meu caro professor e aluno, consultar, pesquisar e assim procurar aprimorar o seu desenvolvimento em classe. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que deixe o seu like, por gentileza, e compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Dito isto, nós queremos agora orar ao nosso Deus para que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente em cada palavra e que teus servos possam receber, guardar e praticar, e assim também, com autoridade, ensinar a tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão e irmã, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, nós iremos começar esta aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Gênesis, ou livro do Gênesis, que é o livro do princípio de todas as coisas, no capítulo de número 16, versículo 2, o versículo que diz: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Repetindo, e disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A nossa verdade prática diz assim: a impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. No tempo certo. Repetindo, a impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Você, meu querido professor e aluno, professora e aluna da Escola Dominical que me ouve neste momento, tenha paciência. A Bíblia diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência é uma das características que o cristão deve ter. Aliás, diz a Bíblia que nós temos que ter paciência até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, vamos à nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis capítulo 16, versículo 1 a 16. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar,
egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, ou seja, teve relações sexuais com Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chamou aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Vamos então aos objetivos da lição. Primeiro, apresentar a tentativa de Abrão em ajudar a Deus. Segundo objetivo, explicar as consequências de agir por conta própria. E terceiro e último objetivo, encorajar os alunos a permanecerem fiéis no Deus que conduz a história. Vamos então à nossa introdução. Lembra você que é bom ter à sua mão uma canetinha, ter na sua mão também a revista da Escola Bíblica Dominical e, é claro, próximo de você, um exemplar da Palavra de Deus, para que você possa consultar os versículos, meu caro professor e aluno, se assim você desejar. Durante a exposição desta aula, você pode pausar o vídeo e assim examinar, ser um cristão bereano, um cristão que ouve e confere na Palavra de Deus se é aquilo mesmo que o comentarista está dizendo, se está em conformidade com a Palavra de Deus. Vamos lá então, vamos à nossa introdução. Deus fez uma promessa a Abrão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abrão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então, Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abrão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou ao Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins. E com Abrão e Sarai não foi diferente. Nesta lição, meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento
da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Essa lição é muito importante, meus amados irmãos, porque os anos foram se passando e Abrão e Sarai foram envelhecendo e vendo cada vez mais distante a possibilidade de gerar um filho, de terem um filho e cumprir-se a promessa de Deus na vida deles. Então, esta atitude precipitada de Sarai e esta aceitação de Abrão sem consultar o Senhor fez com que surgisse um povo, e como sobre Abraão estava a bênção do Senhor, o povo que foi gerado de Agar também se tornou um povo numeroso, poderoso na terra. E hoje nós temos aí, irmãos, podemos ver o conflito que está acontecendo no mundo. São os filhos de Isaac, a nação de Israel, contra aqueles que são considerados filhos de Ismael, que são os árabes que com o tempo se converteram ao islamismo e até os nossos dias ambos se opõem uns aos outros, tudo por causa de um ato de impaciência de um homem chamado Abrão e sua esposa chamada Sarai. Vamos então ao primeiro tópico da lição, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Primeiro subtópico do primeiro tópico, o plano para, entre aspas, ajudar a Deus. Quando Abrão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido do ventre de Sarai. Isso está em Gênesis capítulo 15, versículo 2 a 4. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não se cumpria. Então sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo e dela e a sua esterilidade, pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Meus amados irmãos, faltou a Abrão, o homem dos altares, o homem que ouviu a voz de Deus em Ur dos Caldeus, consultar o Senhor. Ele deveria ouvir o Senhor e não somente a opinião ou a ideia da sua esposa Sarai. Eu pergunto a você, a quem você tem dado ouvido? As tuas decisões são a partir do conselho de quem? De quem realmente pode lhe dar conselho? E o Senhor? Você tem consultado o Senhor para saber as decisões que deve tomar na sua vida? Vamos então analisar essa lição e vamos aprender com esta lição a não sermos impacientes, mas a esperarmos no Senhor. Continuando, assim Sarai sugeriu que Abrão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela tivesse um filho. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abrão e Sarai. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. Segundo subtópico do primeiro tópico, Abrão aceita o plano de Sarai. Abrão estava sendo pressionado. Era a coação da esposa e do tempo. E acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer, entre aspas, ajudar ao Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. Salmo 40, versículo 1. Terceiro subtópico do primeiro tópico, Agar zomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Então, Abrão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela,
e menosprezando-a. O erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Estava tudo em paz, enquanto eles estavam, amados irmãos, esperando a promessa de Deus. Mas logo veio a ideia de querer ajudar Deus e assim ter uma descendência a partir de uma serva egípcia. E, amados irmãos, as consequências foram drásticas. Prosseguindo, vamos à sinopse da primeira parte da lição. Abrão e Sarai tentaram ajudar a Deus, pois se deixaram vencer pela ansiedade. Repetindo, Abrão e Sarai tentaram ajudar a Deus, pois se deixaram vencer pela ansiedade. Segundo tópico da lição, as consequências de agir por conta própria. Vamos então ao primeiro subtópico do segundo tópico, conflito familiar. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. Irmãos, conflito familiar é uma das consequências muito comum quando um casal, quando esposo e esposa tomam decisão sem consultar ao Senhor. Aqui aconteceu exatamente isto. Iniciou-se um conflito familiar por causa da precipitação. Segundo subtópico do segundo tópico, a fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata. Então o patriarca responde, e disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento uma pela outra. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Terceiro subtópico do segundo tópico, Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve e vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Salmo 45, 7. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe falou, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Olha o que diz o nosso comentarista. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. O Senhor tinha uma promessa para Abrão, mas ele não desamparou a serva que estava em uma situação de vulnerabilidade. Veja que Deus não abandonou Agar. Deus foi misericordioso e piedoso com Agar e com o seu filho. O eterno e justo não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante a sua senhora. Nós aprendemos uma lição muito importante aqui, meus amados irmãos. Preste atenção. Às vezes, nós como obreiros, nós como servos do Senhor, temos uma vontade muito grande de sair da igreja que nós estamos, temos uma vontade muito grande de sair das funções que nós exercemos na igreja, daquele cargo que foi entregue a você para você trabalhar na obra do Senhor. E você precisa sair desse cargo, meu irmão, no tempo certo. Não é precipitadamente que você vai sair, não.
porque se sair fora da direção de Deus, olha o que pode acontecer. Deus pode te fazer tornar para você retomar a sua vida de servo. E assim nós aprendemos com Agar que nós precisamos sair no tempo certo da situação, do cargo, da igreja que nós estamos. Mais tarde, em Gênesis capítulo 21, Agar é despedida e o Senhor não manda ela retornar mais. Por quê? Porque havia chegado o tempo dela verdadeiramente sair da casa de Abrão. Portanto, precisamos sair da posição, do cargo da igreja onde estamos, debaixo da direção de Deus e não por nossa própria vontade. Sinopse, a segunda parte da lição: o agir por conta própria tem consequências ruins, por isso espere em Deus. Repetindo, o agir por conta própria tem consequências ruins, por isso espere em Deus. Terceiro e último tópico da lição: o Deus que conduz a história. Primeiro subtópico do terceiro tópico: o Deus que ouve e vê. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Olha que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abrão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Então, Deus é o Deus que ouve, Deus é o Deus que vê, Deus é o que contempla o sofrimento e também dá o alívio. Aqui, o Senhor não deixou aquela mulher desamparada, mas fez com que ela retornasse para a casa de Sarai e aprendesse ali uma lição e nos desse também uma lição em nossos dias. Segundo subtópico do terceiro tópico: tudo conforme a soberana vontade. Nos tempos de Abrão, era comum os homens serem pai mesmo em idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando tinha 86 anos de idade. Para ele, deve ter sido uma experiência muito impactante. E, em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado por Sarai e Abrão e que envolvia sua serva egípcia Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Deus, ele controla. Deus tem o domínio da história. Deus tem o domínio de todas as coisas. Deus não perdeu o controle do universo. Deus não perdeu o controle da sua vida. Você que está me ouvindo neste momento, fique certo que Deus, na sua soberana vontade, ele pode conduzir tudo sem que você perceba que ele está guiando, porque diz a Bíblia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história, pois ele é soberano e os eventos acontecem de maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Faça o mesmo, meu amado irmão, minha amada irmã que me ouve neste momento. Há um louvor que era cantado em uma das igrejas nas quais nós servimos a Deus. Um irmão, ele compôs um hino dizendo: não saia jamais do lugar da bênção, se este é o teu lugar, não saia.
É perigoso sair do lugar onde Deus se encontra e sozinho ficar. Bom, como é bom, é tão bom estar neste lugar. Não saia do lugar da bênção. Espere com paciência, porque o Deus que promete, ele cumpre no momento certo tudo aquilo que ele prometeu. Ele não falha. Chegamos então ao terceiro subtópico do terceiro tópico, o cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sara tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa desapercebido aos seus olhos e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis que Abraão, Sarai e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando sua paz, obtendo da sua força e recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Portanto, amados irmãos, temos um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo contempla. Se você está passando por momentos difíceis, creia, Deus está contemplando você. Creia, Deus está olhando você dos altos céus e Ele pode, neste momento que você ouve esta aula, te socorrer, ir aí no seu lar, confortar o seu coração e, quem sabe, mudar a situação de uma vez por todas. Você crê? Então, meu querido professor e aluno da Escola Dominical, professora e aluna que me ouve neste momento, creia que o Deus que tudo vê está presente agora, aí, na sua casa ou onde você estiver ouvindo esta lição. Amém. Sinopse da última parte da lição: Deus é soberano e Ele conduz a história. Repetindo, Deus é soberano e Ele conduz a história. Vamos à conclusão da nossa aula. Diz assim a nossa conclusão: os anos passavam e Abrão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia, entre aspas, ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva, Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abrão aceitou participar do plano de sua esposa. E o, entre aspas, plano deu certo. Abrão uniu-se a Agar e tiveram um filho, Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abrão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erraram, pois Deus não precisa de atalho ou de ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história. E como afirmou o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meu amado irmão, aqui o comentarista chega a dizer que o plano humano deu certo. Sim, o que eles queriam era um filho, mas não era esse o filho prometido por Deus. Deus prometeu um filho das entranhas de Abrão. Isso ele já tinha ouvido da parte de Deus e está registrado no capítulo 15. Mas no capítulo 16 vem a sugestão da sua esposa. Então, se no capítulo 15 Abrão teve a ideia de que Eliezer podia ser o seu herdeiro, no capítulo 16, Sarai vem com a ideia de fazer com que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar. O plano humano, deu certo, nasceu um filho, mas não era este o plano de Deus. O plano de Deus é o que nós veremos em lições posteriores, era que nascesse Isaque, o filho da promessa. E isso nós veremos ainda neste trimestre. Vamos então concluir esta aula, convidando você para a próxima aula. Não perca a quarta lição do segundo trimestre de 2026. Lição intitulada
a confirmação de uma promessa. E eu espero você aqui, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, na próxima semana para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu agradeço a você que esteve conosco até o final desta aula. Deixe o seu like, compartilhe esta aula com outros professores e alunos e me despeço de você pedindo que você continue orando por nós, para que nós continuemos esse trabalho tão importante de deixar para você o comentário da lição. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe, te dê uma ótima lição no próximo domingo, em nome de Jesus. Amém e amém.